leu a porção, sempre quando nós lemos a porção da Torá, principalmente do livro de Gênesis, mas também nos outros livros, nós percebemos que as narrativas, elas não são apenas simples histórias, né, que parecem assim, até um conto, e às vezes até meio que uma fábula, ou um conto assim, que tem um fundo moral no final. Como, por exemplo, na história de Yosef e seus irmãos. Mas elas acabam, alguns episódios, elas acabam ecoando em outras histórias da Bíblia, que vão acontecer lá nos profetas, como a gente pode perceber nas entrelinhas, assim, se vocês lerem atentamente, esses ecos, assim, até alguns trechos proféticos, algumas revelações que Deus dá aos profetas, que trazem situações assim que lembram coisas que aconteceram antes, né? Quando ali em Amós falou que o justo foi vendido por prata, fazendo uma referência a Yosef, que foi vendido. Mas já está falando dentro de um outro contexto em Israel. Mas aqui a gente percebe, nessa leitura aqui de Mateus, alguns ecos nessa história ali de João Batista, Herodes e Yeshua, a multiplicação dos pães, com a história de Yosef. Então vamos examinar aqui alguns versos. Por exemplo, quando diz assim, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então nós vemos aqui um elemento que João Batista é preso, vai para o cárcere. Quando nós vamos para a nossa paraxá, nós vemos que Yosef também foi preso, foi mandado para o cárcere. E por causa de uma mulher, se vocês lembrarem, a prisão de Yosef foi motivada porque a esposa de Potifar fez uma cilada contra ele e mesmo ele não tendo culpa, ele foi mandado para o cárcere. Assim como João Batista, que estava defendendo a verdade, defendendo a questão da fidelidade conjugal, e mostrou o pecado do rei, mas isso desagradou a esposa dele, que fez com que ele também fosse, por causa disso, injustamente lançado no cárcere. Nós também vemos uma semelhança que Yosef, ele era um tipo de profeta, porque ele recebia visões, recebia revelações através de sonhos, e o dom da interpretação. Assim como Yohanan também era um profeta. Aqui a gente nota mais uma semelhança. Quando o faraó ordenou que libertasse o copeiro e executasse o padeiro, era por causa do dia do aniversário dele. Era uma ocasião do aniversário de Herodes, que daí ele fez aquela promessa, aliás, aniversário de Faraó. E isso ecoa lá no episódio de Herodes, que também era aniversário dele, e ele também faz um pedido que resulta na execução e na decapitação de João Batista. Assim como também a palavra cabeça aparece em evidência na nossa porção lá, que diz assim que o rei, né, o faraó, te levantará a cabeça, em referência ao copeiro, mas no caso do padeiro, a cabeça dele seria pendurada numa forca. Então a gente vê esses ecos assim se repetindo, o que mostra de uma forma a nível mais de segredo, assim, de nível de sod, que essas coisas aqui elas estão fazendo referência a esses episódios de Yosef, porque nós já sabemos que Yosef é uma tipificação messiânica muito clara. Quando nós encerramos esse episódio de João e vamos para... e aí muda, agora a história vai para uma história completamente diferente que fala de Yeshua, nós vemos uma conexão também do que acontece depois disso, porque depois que Yosef tem esse episódio da prisão, e ele revela o sonho, mas num primeiro momento ele não é libertado, e só mais para frente que daí o faraó ele tem os sonhos, e aí ele chama, por intermédio até do próprio copeiro, ele chama Yosef de volta, e aí ele interpreta os sonhos do faraó, mas que resulta numa estratégia para solucionar um problema da fome que haveria de vir, e que devido à interpretação e a solução proposta ali por Deus através de Yosef, nós vemos que as multidões que estão ali vão ser alimentadas num período de fome, no período que elas estão com fome. E é justamente o que acontece aqui com Yeshua logo em seguida, que Yeshua ele alimenta as multidões multiplicando os pães. E até a quantidade de elementos aqui, que eram 5 pães e 2 peixes, totalizando 7, também faz referência aos 7 anos de fome e também de fartura que haveria no Egito. E existem ainda mais alguns elementos escondidos aqui, quando
eles falam assim, ó, porque o povo, depois na segunda multiplicação, que depois tem mais um episódio de multiplicação dos pães e dos peixes. Daí ele diz assim, tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Esses 3 dias faz, de certa forma, uma referência a que Yosef falou que em 3 dias o copeiro seria restaurado. De onde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Assim como as multidões que saíram do deserto e vieram para o Egito para serem sustentadas. E depois, na segunda ocasião, daí tem 7 pães e uns poucos de peixinhos. Também faz referência às 7 vacas, né? Lá do sonho de Faraó, que representavam 7 anos. Então, isso aqui é para ilustrar. Isso também acontece. Eu poderia fazer esses mesmos comentários aqui na Haftará. Esses elementos assim que ecoam os acontecimentos lá de Gênesis, mostrando assim uma unidade no texto, né? Uma unidade nos episódios, porque é o mesmo Deus operando em diferentes momentos e repetindo os fenômenos. Então, Yeshua repete os atos de Yosef, porque Yosef é uma tipificação do Messias, é uma prefiguração. Então, isso daí é mais um reforço para a gente crer nele, porque que outro Messias que faria essas coisas, que imitaria, né, esses atos de Deus e de Yosef. Amém?